Inteligências artificiais fazem parte das nossas vidas, disso não temos dúvida e não discutimos mais. Elas estão aí e estão em várias partes, em vários setores e na nossa vida pessoal também. A pergunta aqui é: você está pensando por si ou está deixando que a IA pense por você? Sem perceber, muita gente tem terceirizado as, as emoções, as decisões, e hoje nós temos aqui a Cabana Sistêmica e um casal maravilhoso, o Jorge e a Lourdes, que são psicoterapeutas e consteladores sistêmicos, para conversarmos sobre esse assunto. Vamos chamá-los aqui, então, para a gente falar a verdade, né, sobre este assunto que está tão em alta e que muita gente ainda está perdido, né? Ainda não sabe se usa realmente, se em que parte, né, em que aspectos da vida pode usar ou não. Bem-vindos a esse momento. Olá. Com esse assunto tão importante. Jorge e Lourdes são psicoterapeutas, então, como eu vinha falando, da Cabana Sistêmica, consteladores maravilhosos, atendem tanto aqui no Brasil, né, na Serra Gaúcha, quanto Portugal e em outras partes, né? E no online, em todo o mundo. Vamos falar um pouquinho hoje sobre IA, inteligência artificial. Bem-vindos. Sim. Obrigada, começando aqui agradecendo você, querida, por nos convidar, né, para a gente estar aqui participando com o Bem-Estar, é uma honra. Então, esse é um momento muito especial para a gente também, estar aqui ao vivo contigo. Então, nós preparamos, né, um trabalho muito baseado no Greg Braden, que está aí realmente fazendo um trabalho muito bonito com a questão das IAs, né, e Joe Dispenza, e tem um movimento mundial hoje voltado para analisar os benefícios, a importância e, ao mesmo tempo, também as consequências de todo esse movimento, né, a importância da inteligência artificial na nossa vida, mas também olhando um pouco assim para essa tecnologia externa. O que é que ela representa, essa construção que está tão alardeada e tão valorizada hoje, de algo externo ao nosso corpo, né? A nossa biologia natural. Nós somos seres divinos, na verdade, nós somos a melhor e maior tecnologia que existe. E é muito também na sequência disso, também procuramos trazer aqui um pouco essa consciência para onde estamos indo, através dessa relação com a IA, para onde estamos caminhando e para onde realmente queremos caminhar, para onde é talvez o caminho mais saudável nisso. Então, é um dos propósitos também aqui hoje desse nosso encontro, de trazer um pouco de esclarecimento, ou pelo menos de informação sobre isso, para depois cada um poder ponderar, talvez ir estudar até um pouquinho e procurar fontes que possam ajudar a ter uma consciência de eu estou usando a IA de uma forma saudável ou eu estou apenas usando a IA para suprir algo aqui agora e depois não importa o que vem depois. Eu estou me rendendo a esse movimento da inteligência artificial como se houvesse um comando maior que eu, né? E eu acabo, de alguma forma, me seduzindo e achando que a tecnologia externa seja um comprimido, que isso é tecnologia também, que eu acabo colocando dentro do meu corpo para me cuidar, digamos, e para me curar, e até que ponto o meu próprio corpo, a minha própria biologia, consegue realizar isso dentro de processos psicoterapêuticos, dentre outros, como temos hoje tantas possibilidades, tantas ferramentas para o processo de autocura, porque toda cura é autocura, né? E até que ponto a gente está entregando tudo isso para o externo, seja para a indústria dos fármacos, porque a tecnologia, né? Seja para dos chips, hoje em dia tem chips, inclusive, para controlar o nosso cérebro, para trazer de fora para dentro, como se viesse algo nos salvar de fora, quando na verdade nós estamos de alguma forma esquecendo e até negando e desconhecendo toda uma tecnologia divina que nós já trazemos no nosso próprio corpo. Então, à medida que a criança vem ao mundo, né, ela vem aberta, ela vem fantástica, ela vem espiritualizada. E quando ela chega aqui, ela é guiada, direcionada para esse mundão que está aí. Do jeito que ela está. Guiada ou teleguiada?
Guiada, exatamente. Guiada. Essa grande IA que está aí desde 1930 e que a gente só agora está de fato percebendo a existência dela. Mas nós já somos há muito tempo guiados, teleguiados, manipulados, né? E o grande alerta que a gente vem fazendo aqui como psicoterapeutas, né, juntos aqui contigo também no bem-estar, você também como profissional dessa área, é exatamente isso. Até que ponto eu estou me rendendo, desqualificando o meu próprio processo interno e entregando esse poder para fora, né? Então, a grande chamada é essa. Vamos voltar para o que eu sou capaz de fazer, inclusive usando a inteligência artificial a meu favor. Isso. E trazendo um pouco também dessas informações, pretendemos hoje para chegar até às pessoas que vão escutar, que vão olhar, que vão se conectar aqui conosco agora ou depois na gravação, e para poder cada um ir atrás um pouquinho de perceber as escolhas que está fazendo, porque se nós não nos responsabilizamos pelas nossas próprias escolhas e deixamos, é porque é assim, funciona assim, então precisa sentir, não é porque Jorge e Lourdes ou até a Ângela está dizendo aqui, não, ok, você escuta aqui, mas depois você vai pesquisar e não vai ser uma IA também, nós não somos uma IA, então você vai sentir e perceber o que faz sentido para você, de tudo isso que é falado aqui hoje. Procurar várias fontes de informação sobre todo esse processo, né? Mas assim, se a gente traz para nosso próprio corpo, né, com uma maior tecnologia e melhor, como eu já mencionei, o nosso coração é uma grande rede neural. Hoje, cada vez mais, a neurociência vem percebendo e estudando como o nosso coração é repleto de células nervosas e que o grande comando vem do emocional. A nossa emoção está aqui, né? No nosso coração, no nosso peito, no nosso chakra cardíaco. Então, tudo isso aqui traz, inclusive, nossas mensagens inconscientes, nossos padrões, nossas repetições, nossa ancestralidade, nossas influências. E a partir daqui, desse grande cérebro no coração, é que, de fato, a mensagem está aqui, vindo para nossa mente, para nossa cabeça. Então não é da mente para o coração, porque a mente também mente, né? Então é muito mais um comando que hoje a neurociência, a neurobiologia vem detectando cada vez mais, que essa influência é do coração para o nosso cérebro, não é o contrário, mas que o nosso cérebro, alinhado ao nosso coração, é capaz de grandes conquistas, de lançar toda essa energia para fora de nós e fazer grandes transformações, não só na nossa vida, mas na vida daqueles que estão ao nosso redor e mudar o planeta, mudar esse padrão energético que hoje está tão carregado na nossa existência, né, nesse planeta atual com tanta ansiedade, tanto medo, tanta guerra. Quanto mais a gente se trabalha e se cura, eu me curo, você se cura, mais a gente traz essa cura para o nosso planeta e para a nossa sociedade. Então é sobre isso mesmo que a gente vem Todos trabalhar somos hoje. um, né? Todos somos um. Agora, depois dessa introdução maravilhosa, né? E eu acho que já foi dito muita coisa aqui, porque só essa parte que foi falada, se a gente parar para analisar tudo que vocês trouxeram nesse primeiro momento, já tem uma profundidade muito grande. Mas eu vou começar aqui trazendo, né, um pouco mais daquilo que veio desde que a gente decidiu esse tema, que são perguntas, né, que permearam muito essa conversa. Então, a primeira delas é qual é a diferença e qual é a semelhança entre a IA e a nossa própria tecnologia, que tu já adentrou um pouquinho nessa perspectiva, né? Eu vou dar aqui uma palavrinha que a gente não combinou nada, estamos aqui compartilhando. Vou começar por uma e aí eu vou deixar depois a Ludmila seguir. Pelo que ela trouxe anteriormente, então, no coração, já vou aqui para o coração. Então, o coração, ele já é a grande diferença da IA e a nossa IA humana. Por quê? Porque aqui a gente sente através do coração, a gente tem uma conexão completamente diferenciada que a IA não é possível trazer para nós, né? Então, essa conexão da rede neuronal através do nosso coração e que vem para cá, como a Ludinha falou, ela é, assim, o grande estrondo, né? O grande diferencial. Assim. Só que dentro dela tem mais coisas que a gente vai falar agora, para ficar um pouco mais claro para as pessoas e para cada um de nós e compartilhar isso. Então, nós podemos acessar, né, através da nossa vibração, e isso inclui o coração, como o Jorge falou há pouco, nós acessamos o campo energético, espiritual, emocional do outro. Então, quando eu estou em relação com as pessoas, seja no lugar terapeuta ou não, eu estou acessando o campo do outro.
eu estou tendo um diálogo profundo, e esse diálogo, ele é subliminar, inclusive, ele vai além das palavras, ele vai além do que eu estou vendo com os olhos, né, digamos assim, como sensações, mas eu também estou percebendo, captando a alma dessa pessoa. Né, eu estou captando outras vibrações que vão além das palavras ditas. A IA, ela é uma criação humana. Na IA, nós encontramos informações de tudo que se imaginar, porque foi depositado ali, ela é algo criado pelo ser humano. Já começa aí a grande diferença, ela é criada pelo ser humano. Então, ela traz informações que são nossas, do humano, de pesquisas, né, de descobertas, de processos terapêuticos, tudo de informações a IA está sendo alimentada. Então, é um pacote maravilhoso para você se inteirar de tudo. Nós somos a origem e a IA é uma É consequência nossa. isso. A IA vem depois. Ela não é o antes, ela é o após. E não é o após no sentido de futuro nosso, mas que pode ser utilizada cada vez mais como uma tecnologia auxiliar. Então, eu vou para a IA para ampliar o meu conhecimento, para aprender mais, para entender algumas coisas, para incrementar um vocabulário, mas eu não vou para a IA, por exemplo, para me entender e me conhecer melhor. Para evoluir espiritualmente, emocionalmente. Isso, A IA não vai não alcançar. tem como te proporcionar isso. É como eu chegar para a IA e dizer assim, IA, eu percebo que eu usei mal o meu poder na era de Atlântida. Então, eu já estou dando um comando para a IA, né? Seguinte, eu acredito em Atlântida e eu acredito em vidas que se repetem, né? Em reencarnação. Então, a IA já vai me responder dentro daquilo que eu acredito. De fato, ela vai dizer algo assim. De fato, quando você esteve em Atlanta, ou Atlântida, né? Acho que é a mesma coisa. Em vidas passadas, você abusou do seu poder, mas agora, nessa nova oportunidade, nessa nova vida, você pode fazer diferente. E aí você pode continuar um diálogo. Sim, o que é que eu posso fazer diferente? O que é que eu posso trazer de novo? E a IA vai respondendo de acordo com o que ela percebe, com uma sintonia que ela vai criando com você na conversa do computador. Mas ela é uma máquina. Ela vai fazer algumas perguntinhas básicas e chaves para que ela descubra mais o que você deseja e ela vai te responder na medida do arsenal da bagagem de onde ela foi criada, né? Do lugar de onde ela fala. Então, ela recebeu todo aquele repertório de um ser humano, de vários seres humanos, e ela vai ali agregando valores e agregando possibilidades. O Jorge, essa semana passada, ele pediu uma informação à IA sobre um suplemento para que a IA explicasse melhor para ele como é que funcionava aquele suplemento. Então, a IA, além de explicar o suplemento, ela trouxe também uma visão biomédica. E convencimento, De tá? Para mim foi um de convencimento. convencimento e de manipulação. Olha, você deve procurar outro medicamento, porque esse suplemento não existe pesquisa científica suficiente provando a eficiência, a eficácia dele. Então, você deve procurar um médico para lhe orientar com relação a um remédio de laboratório adequado para o que você precisa. Deixa eu acrescentar uma coisa. E aí eu fui lá, porque eu gosto de experiências, e eu fui brincando mais um pouquinho. Eu disse, você está sendo tendenciosa, porque você está me respondendo a uma coisa que eu não perguntei. Eu disse assim. E aí a contra-atacou, tá? Ela me disse, eu não estou sendo tendencioso, eu estou e continuo insistindo naquele convencimento. Então, essas confirmações, essas informações também que ela vai trazendo, né? E ela não abriu mão, e aí ela continuou me respondendo, sempre entendendo, você pode, não sei o quê, mas você sabe que é isso aqui não tem comprovação científica, isso aqui tem. Então, foi muito nessa Então, base. ver que já existe aí um novo treinamento da IA, né? Sim. Porque ela é um programa de computador, levando tendenciosamente para aquilo, digamos assim, que essa rede biomédica, para onde quer nos levar, né? Então, nós estamos com IA em todos os lugares hoje, né? Inclusive aqui no Instagram, nós estamos comandados, digamos assim, numa mesma família. A IA traz uma mensagem para o adolescente, outra mensagem para a criança, outra mensagem para os pais. Isso dissocia as informações de modo que é como se ela correspondesse a interesses divergentes para cada pessoa do lar. Isso é fruto de pesquisa atual. E as pessoas começam a se desentender. Uhum. E assim nós ficamos mais facilmente manipuláveis por causa do algoritmo. Isso, traduzindo um pouquinho sobre isso, que hoje não se fala muito mais nisso, hoje só se fala em algoritmo, e está certo, está muito bem. Há um tempo atrás se falava em linguagem binária, 0 e 1, 0 e 1, e é sobre isso também, que a IA, a internet, ela só compreende essa linguagem. A outra linguagem, a nossa, a linguagem do humano, ainda estamos
um pouco trazendo respostas a essa tua pergunta, né? Uhum. É bem diferenciada. Então, essa linguagem binária, esse algoritmo, como a Luzinha também falou, ele vai te dar, tanto que qualquer chat hoje, qualquer IA, tu vai treinando ela. Então ela vai te responder. Hoje, por exemplo, eu fiz uma pergunta à IA que não tinha nada a ver sobre um assunto e ela me respondeu assim, na visão do casal, ela já me respondeu assim, porque você perguntou anteriormente, aí eu fiquei rindo aquilo e disse assim, olha, ela está se treinando de coisas que eu fui perguntando lá atrás, de alguma outra coisa que eu não sei nem o que foi que eu Ela vai perguntei. seguindo a tua reta, Isso. né? Para onde é que você está Então, caminhando. É bem a interessante. IA ela é também, ela é feita, ela está programada para ela ter uma empatia contigo e para te ser uma confirmação de E coisas. dá a ideia de relacionamento ali, Isso. né? Parece que você está realmente se relacionando, mas ali tem uma máquina, né? Pode falar. Isso. Não, eu acho que essa provocação e esse ponto que vocês trazem é muito pertinente para prestar atenção. Por exemplo, eu peguei um assunto que eu domino muito, que eu estudo já há mais de 30 anos, então eu tenho um conhecimento sobre aquele assunto. E eu comecei a questionar e a perguntar. E ela realmente, além de não trazer conhecimentos aprofundados aquele respeito, se tu vai apertando um pouco mais, a tendência é sempre te agradar de alguma forma, Isso. mesmo que tu oriente ela a não fazer isso, a tendência é sempre dar uma concordada contigo para te manter, Isso. né? Porque o ser humano ele quer isso, ele quer estar no comando, ele quer estar sabendo das coisas para esse pertencimento. Então, parece que a máquina, né? Parece não, ela foi, né, programada para Isso. isso, para que tu encontre aquele lugar de acolhimento daquele local de fala que tu está trazendo. Só que de fato, conhecimento, quando tu vai para um conhecimento mais aprofundado e tu vai puxando outros aspectos daquele conhecimento, porque um conhecimento, ele às vezes tá em interlocução com várias outras questões Isso. que não somente aquela em si. Então, realmente a gente precisa, né, usar com parcimônia, usar dependendo, né, do foco que tu vai dar para aquilo, mas não como uma verdade absoluta, né, como uma fonte de consulta. Então, Uma fonte dentro de consulta. disso tudo que vocês vêm trazendo, eu gostaria que a gente pudesse adentrar um pouquinho nessas áreas de atuação, né, de vocês, nessas áreas de atuação nossa, que podemos fazer terapia com IA, diante disso que estamos falando? Eu acho até que a resposta já foi dada de alguma forma, né? Se a IA não tem essa profundidade, não tem condições de acessar o teu campo, não tem essa. O nosso DNA tem. O nosso DNA tem uma capacidade de expansão incrível, impressionante, que a IA não tem. Ela é uma máquina. Eu vou dar um exemplo de um cliente meu. Ele pediu a IA sugestões de projeto. Ele está desempregado e ele falou assim para a IA: olha, eu estou precisando de um projeto para alavancar minha vida. A IA, de que você gosta? Ele listou o que ele gosta. Então a IA montou algo para ele, só que ela trouxe um nome que está dentro da arquitetura. Ele não é arquiteto. Então ela trouxe para ele, inclusive eu não vou dizer aqui, né, claro, mas com a denominação dentro da arquitetura, e ele veio para a sessão trazendo o projeto. E aí eu fui trabalhar com ele para que ele desenvolvesse o próprio projeto dele, embora aceitasse sugestões da IA e pudesse adequar para aquilo que realmente ele queria. Ele fosse descobrir dentro da proposta dela e que ele trocasse o nome e trocasse as características, porque na verdade ele estava caminhando para algo que ele não tem informação. E ele iria se lançar com um nome dado pela IA para algo que faz parte de uma profissão específica. Então, nós temos que ter cuidado com isso. E ele não sabia, ele disse, então, né, você não é arquiteto, como é que você vai lançar algo? Então, vamos criar um novo nome e também vamos diferenciar, porque o teu projeto é o teu projeto, da tua maneira, dentro daquilo que tu sabes fazer, tu não é arquiteto. Como é que você vai lançar algo que você não entende? Então, embora ele tenha colocado vários dados lá para a IA não conseguiu, deu algumas sugestões que ele pode, inclusive, utilizar realmente, mas para tudo isso ele vai ter que usar o quê? A criatividade dele, o bom senso, a autonomia, a emoção, a sensibilidade, isso a IA não vai te dar. Mas o processo de terapia vai. E aí, no nosso diálogo terapêutico, a gente foi construindo, retomando e reconstruindo a partir do que realmente ele precisava,
essa dinâmica, né, desse novo projeto que ele está criando, de modo a satisfazer a expertise dele e, ao mesmo tempo, sair de algo que ficaria, digamos assim, dentro de um quadrado que nem sequer pertence profissionalmente a ele. Então, ele está criando a própria forma dele, mas isso no processo de terapia. A IA não conseguiria e nem conseguiu dar isso para ele, né? Oferecer nesse nível. Então, é isso, nós estamos conversando com uma máquina para ampliar possibilidades, para ampliar nosso arsenal, mas não para trazer dali algo que vá nos direcionar ou nos complementar ou achar que a IA realmente vai alcançar os teus desejos, a tua alma. Você precisa criar e a IA é tua atriz coadjuvante, ela vai te auxiliar. Por exemplo, num processo terapêutico, a gente pode utilizar a IA para consultar. Alguns profissionais estão fazendo isso, não é o nosso caso, né? Mas alguns profissionais estão criando uma IA específica para consultar como é que os clientes estão e fazer um acompanhamento como uma forma de delicadeza de alcançar, por não ter esse tempo, de alcançar os clientes e perguntar como você está se sentindo hoje. Liste isso ou faça aquilo, de modo a colaborar com aquele processo terapêutico, mas tudo isso é desenvolvido por quem? Pelo terapeuta. Ele comanda a ferramenta, então é essa a grande diferença. Nós comandamos a IA, ela não nos comanda. E é aí que está o grande ponto. Muitas pessoas, outro dia eu fui fazer uma constelação, eu conversando com um cliente online, e ela me falou assim: ontem eu perguntei a IA o que eu deveria constelar. E a IA, obviamente, não alcançou, né? Pôde dar algumas sugestões para ela, mas quando a gente foi desenvolver, as sugestões que a IA deu não tinham nada a ver com aquilo que realmente ela estava me dizendo e precisava. Então, é completamente diferente do diálogo que a gente desenvolve, né? O alcance do campo do cliente que a gente tem. Complementando um pouquinho, se eu posso, Ângela, mas Claro. também nesse nível vou dizer coisas concretas também, para além do que a Rosinha disse, assim, por exemplo, aqui nós estamos numa fala online ou pode ser presencial, não importa, né? Hoje em dia eu já considero isso aqui presencial de tanto atendimento online que a gente faz. E o que acontece? Tu percebes a linguagem corporal, a linguagem facial, uma palavra que é dita, se usar, sei lá, a psicanálise de um ato falho, de uma coisa qualquer, nada disso na IA acontece ali dessa forma, mesmo que a IA venha a se desenvolver bastante, porque naquela hora, É uma percepção além das isso, palavras. além das palavras, uma percepção de campo, como já falámos aqui antes, mas também uma percepção energética e espiritual, e não só, né? Então, todas elas juntas faz com que nessa interação terapeuta-terapeutizado, né, consiga ter ali um campo estabelecido, mas um campo que, como em um campo ele é estático, que vai se criando e vai se desenvolvendo ali na própria Vai se sessão. desenvolvendo. Isso. A mesma coisa numa Expandindo. constelação em grupo ou num outro trabalho em grupo, também não precisa ser exatamente só a constelação. Tem algo ali que vai acontecendo e que vai se desenvolvendo nesse sentido. São interações Isso. profundas, né? De conscientes e inconscientes Isso. interações, né? Então, isso em relação a usar a IA ou não usar, esse aí é um grande diferencial. Por quê? Porque por mais que a IA traga então aquelas e traz ali muita informação, pronto, etc., ela não vai, quer dizer, ela vai responder, como já falámos aqui antes, não quero ficar muito repetitivo, mas ela vai responder em relação ao que tu está colocando para ela, Isso, e não exatamente a essência, isso. a alma, aos verdadeiros sentimentos, né? Se tu falar, isso me emocionou, agora eu estou chorando, é óbvio que ela vai te responder algo nesse sentido. Ela está preparada também para esse consolo. Mas divirta-se com a IA, guie a IA, mas a IA não é guru. Exato. Não é por Aqui eu percebo assim, ó, que a gente vai separar aquela história, né, espiritual que estão falando por aí. Me parece que chegou o momento agora de separar o joio do trigo, as crianças dos adultos, porque um adulto, um terapeuta adulto de fato, ele senta na frente do seu paciente e ele capta muito mais do que a fala principal do que ele traz. Porque quando a gente senta para fazer uma anamnese, e vocês provavelmente, quando senta para fazer uma anamnese com esse paciente, a gente faz várias interlocuções, como eu falei, né, de um assunto principal, tu faz várias interlocuções daquilo que ele está trazendo, e à medida que o trabalho avança, tu vai vendo que pontos que ainda não foram trabalhados ou abordados e que talvez ele ainda ali esteja
falhando ou precisando um olhar mais profundo, enfim. Me parece que nada vai substituir uma alma quando senta na frente de outra alma. De E outra alma. aí é a grande diferença de quem está preparado Muito para bom. usar ou não a ferramenta. Me lembro Existe algo disso. bem importante nisso tudo, que é eu vou perdendo as minhas habilidades se eu entregar o meu potencial para a IA. Eu, em vez de crescer e de me desenvolver mais e de ampliar o meu conhecimento, a minha expertise, consultando e guiando a IA, eu vou passar a ser manipulado. E aí eu deixo de ser criativo, né? Eu deixo a minha intuição de lado, eu reduzo a minha capacidade perceptiva, eu não vou ampliar o meu nível de As consciência. habilidades. Isso. E ainda, dependendo, a gente está falando aqui da IA, no início eu até falei dessa indústria farmacêutica que está aí riquíssima também em novas tecnologias de fora para dentro, inclusive chips, né, em várias partes do corpo, liberando hormônios, liberando, né, uma série de outras, né, possibilidades aí para nos regular. Então, a gente perceber que o nosso corpo tem uma capacidade profunda de autorregulação e que nós podemos desenvolver, aprender isso, e não é com a IA, Sim. né, com outros processos que a gente vai fazer conosco mesmos, a partir de várias possibilidades que hoje, toda uma nova tecnologia de terapias muito interessante que atravessa o humano está aí para oferecer, que não é máquina, que são vários processos, várias possibilidades terapêuticas humano a humano, alma a alma, como você acabou de colocar muito bem, né? Então, assim, é tudo isso que vai nos ancorar e nos ajudar e nos acessar para que a gente possa ampliar de dentro para fora, né? E não trazer algo de fora, algo que vai ser, de alguma forma, colocado como que sabendo mais e entendendo mais e com possibilidades maiores do que o meu próprio corpo, meu próprio DNA, minha própria natureza divina. Porque eu sou divina, você é divina, nós somos divinos. Então, como é que eu vou dar a minha divindade para uma máquina, né? Então, é sobre isso. E eu agora me lembrei aqui de um. Vou trazer aqui também, abrindo aqui uma dinâmica. Eu me lembrei que em alguns momentos nós terapeutas temos fazem que recebemos mais pessoas com casos X ou Y. Acho que isso acontece com todos os terapeutas, tem a ver com frequências e campos. Em uma época, eu percebi que eu estava recebendo várias pessoas que chegavam já de caras na primeira sessão e diziam: eu tenho depressão. Tá? E aí, quando eu lançava a pergunta de volta, porque se você escrever essa pergunta lá no chat GPT ou no IA, ela vai responder isso. E eu perguntava por que é que a pessoa dizia. Geralmente, a maioria delas é porque alguém tinha dito para elas que elas tinham depressão. Tá? Então, aqui entra a dinâmica de... E à medida que a gente ia Eu estou desenvolvendo lembrando de isso, outras coisas. à medida que a gente ia desenvolvendo isso, em muitos casos, estou falando de alguma uma época ali de atendimento que eu fazia, faço psicoterapia, mas que eu fiz naquela época, em muitos casos, aquelas pessoas, elas tinham momentos depressivos em determinados momentos. Elas não eram nem depressivas, elas tinham momentos depressivos em alguns estados, em alguns momentos que aconteciam algumas coisas. Era muito incrível. E quando a pessoa percebeu isso, ela mudou o olhar para ela mesma, por si só, por essa questão. Se ela for colocar isso numa IA dessa forma, a IA não tem como lhe responder essas coisas. Não? A IA pode responder muitas outras coisas, mas ela não capta essa essência de perceber que aquela pessoa que está ali conversando contigo, tu percebe que ela, naquele momento ali, por exemplo, ou numa sessão, de uma sessão para outra, ela não está num estado depressivo. Então aquela pessoa não tem como catalogar ela, né, ou carimbar ela, ou rotular ela, que ela é depressiva. Então muitas vezes me veio isso, mas tem outros casos assim também. Então isso é muito importante. Por É isso, como a ter importância autismo ou comportamentos autistas, são coisas diferentes, né? E às vezes a gente recebe também pessoas que chegam e dizem, eu tenho TDAH. Aí eu pergunto, quem diagnosticou? Um neuro, um médico, um psiquiatra? Não, eu li na internet que eu tenho muitas características, eu já sei, eu sou TDAH, né? Então, Eu assim, sou, eu eu sou. estou, nem eu estou, eu sou. Então, isso tem sido bem comum, tá? Uhum. Inclusive diagnosticando parceiros, filhos como autistas, TDAH, uma mãe narcisista,
é outra coisa também muito frequente. Por quê? Porque eu pesquisei no chat GPT, na internet, e as características da minha mãe são de uma pessoa narcisista. Então, Angela, estamos falando de IA, dá para perceber, né, que para todos nós que estamos estudando é disso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando que das pessoas disso ou daquilo, também para Isso, perceber, mas desse desse efeito, dano, esse efeito, da exatamente. IA nas nossas vidas quando nós não prestamos atenção, não procuramos sentir um pouco mais, talvez procurar a ajuda de alguém Entregamos que esse está um pouco saber. mais distante, tem uma boa distância dessas coisas, né? Então é muito importante Isso. isso. Às vezes eu não estou nem compreendendo o que está se passando dentro de mim. Quando eu escrevo ali, a máquina me dá um resultado, uma resposta, e eu passo até a me comportar de uma forma a se assemelhar cada vez mais àquele processo que eu estou, né, Me afundo mais, tá? me afundando. Agora, enquanto vocês estão falando isso, me ocorreu um caso de um paciente que nem era a época da IA ainda, mas eu vou contar que eu acho que corrobora bem para a gente entender, né? Quando a gente assume um diagnóstico, assume algo de tanto que foi falado. Mas antes disso, eu quero dar as boas-vindas para o pessoal que está aí conosco acompanhando. Sintam-se à vontade para interagir aqui no nosso bate-papo sobre a IA e a IA nas nossas vidas. Vamos seguindo juntos aí. Eu atendi uma paciente uma vez que ela dizia com firmeza, com segurança total, que o pai dela tinha feito A, B e C para a família, tá? E ela lembrava aquilo com uma segurança total, né? E aí eu trouxe uma questão, né, para que ela investigasse que às vezes, de tanto falarem, às vezes a nossa mãe fala tanto uma história e a gente compra aquela história como uma verdade absoluta, né? E eu provoquei ela, converse com teus irmãos, eram 3 irmãos mais ou menos na mesma idade, tinha o mais velho e o mais novo e ela ali no meio, né? Então, se era um fato tão sério, tão recorrente daquele pai, os outros 2 irmãos teriam que ter lembrança desse fato, e a gente aí sim ia confirmar, né? E ela foi conversar com os 2 irmãos e tal, e eles afirmavam categoricamente que ela estava sonhando, que aquilo nunca, jamais tinha acontecido, Só. e não, e não. E aí ela não contente foi falar com a mãe, né? Como assim? Uma história de uma vida inteira que eu dei como real, absoluta, Eu não vivi isso, aconteceu. né? Ela E a até mãe viveu isso. E a mãe disse: realmente não aconteceu, mas naquela hora eu estava tão ferida que era como se tivesse acontecido. Era só uma questão emocional minha. Então, aqui a gente está pegando esse fato que o Jorge traz, né? Quando a máquina faz tu acreditar que realmente tu tá com aquilo, né? E passa a te trazer características, e às vezes tu tá com uma ponta da característica, mas não tá com a característica inteira, ou não tá com várias outras coisas que também influenciariam ali, né? Então, a nossa mente, ela tem disso, a tendência é se apegar a coisas para corroborar com aquilo que a gente já queria que fosse daquela forma, né? Ou se E até por apegou daquela forma. fidelidade. Até por fidelidade. Essa moça fez isso por fidelidade à mãe. Exato, Ela exato. comprou a história minha como Uhum. verdade aqui. Eu trago para dentro. A gente faz isso. Traz os antepassados, traz padrões. Isso é muito inconsciente e começa na criança. Criança, ela é pura. Ela está ali aberta para receber de tudo, né? Então, essa capacidade nossa como adultos de ter julgamento, criticidade, ela é algo que a gente precisa estar atento. Isso é uma potência do adulto, né? A gente transformar a nossa existência. Então, se isso acontece entre pessoas, entre seres humanos, numa mesma família, numa fala, imagina que pode uma máquina fazer conosco se ela só tem o nosso ponto de vista ali, só que a gente está alimentando daquilo que a gente está sentindo, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente tem já como um pré-saber, né? E aí eu vou e ela vai me devolvendo naquilo que ela tem, né? Então, Sim. realmente, estamos num momento que precisamos sentir mais do que, né, ficar à mercê de informações que venham, né, sem um olhar humano ali, um olhar com alma, né, com Isso. perguntas. E aqui, ó, no coração tem o comando. O teu coração tem a tua intuição, tem o teu bom senso, tem realmente a tua conexão divina maior. Então, confia no teu coração, confia em ti, confia no teu potencial. Até porque a IA não vai te trazer esse desempenho, esse desenvolvimento interno,
ela é para ser guiada, ela é para te ajudar. Ela é para fornecer informações, ela não é para guiar a tua vida, não é o contrário. É como o dinheiro. O dinheiro, ele é uma energia. Eu guio o dinheiro. Eu não preciso me assustar com ele, porque não é ele quem vem comandar a minha vida, né? Porque o dinheiro também é outra, né, Sim. digamos assim, outra Outra parábola. tecnologia. De alguma forma, né, que venha, não, o dinheiro, tenho nojo, tenho medo, e tem, e traz aquilo. Por quê? Porque aquilo vem de trás, né? O dinheiro já não é o dinheiro, mas as pessoas já fizeram coisas com o dinheiro distorcidas, e assim é a IA. Para a gente não transformar toda essa maravilha que está surgindo aí em termos de tecnologia criada por nós, né? Deixemos que ela venha como potência para ampliar a nossos alcances, não que ela venha nos engolir e nos anular, né? Diante da vida. Ângela, a gente também estava conversando hoje, não sei se eu posso introduzir aqui um pouquinho. Hoje ou ontem a gente estava conversando, porque para a gente vir para uma live aqui, a gente também se prepara, a gente já vem estudando antes e sempre vai se preparando, né? Como é óbvio, né? Para trazer o máximo de possibilidades de informação para que depois as pessoas elas possam. E uma das coisas que a gente, até por estudos que a gente faz e que participa, etc., há uma crença muito grande, equivocada, de que a IA ou as novas tecnologias, os computadores, os chips, tudo isso, os processadores, vou usar agora essa palavra mais técnica, nós temos processadores dentro de nós e são os melhores. Então, há estudos hoje, eles são comprovados em que foi feitos em comparação de os processadores do humano, de nós como pessoas, e os processadores dos melhores computadores que existem hoje, tá? Dessas IAs que existem hoje. Eles não são tão rápidos como o do ser humano. Eles não chegam nem a atingir uma percentagem tão perto assim. O ser humano ele é muito mais eficaz. É tipo de 1 milhão para 100 milhões. Tipo algo assim, né? Então é muito incrível isso. Só que nós aqui no dia a dia, essa informação é importante, a percepção que a gente tem, nessa coisa da rapidez, que tem tudo na coisa. A gente acha que chega ali, manda uma coisa e o chat, a IA nos dá ali uma informação rápida que a gente precisa. Isso é verdade também, mas a nível de desenvolvimento e de tecnologia, os humanos realmente estão muito mais à frente, porque não é à toa que são eles que criam as IAs. Eles estão muito mais à frente. O que acontece é que nós nos perdemos ao longo do tempo em relação a isso, né? Então essas funções elas foram ficando para trás, foram ficando anuladas por muitas coisas dessas, por outros estímulos que têm, por a não necessidade de treinar, de praticar, né, de Segurança. desenvolver, né, como existem muitas coisas, por exemplo, não pegue sempre o mesmo caminho. Se você vai para o mesmo lugar todos os dias, procure caminhos diferentes, procure até Estimular o transportes seu diferentes, cérebro. várias coisas assim Automático. nesse sentido, né? Então, é nessa dinâmica também, há estudos sobre isso e a maioria das pessoas não faz nem ideia disso porque acredita que sim, que as IAs são mais rápidas e mais eficazes que o humano, que a tecnologia humana, mas não são, tá? É só um equívoco, tá? Porque tem uma percepção É só a equivocada nossa. informação que está ali à Isso. mão, né? Isso é bom também. E é muito importante as pessoas poderem, não porque nós estamos dizendo aqui, mas poderem ir um pouquinho atrás disso, procurar, onde é que isso está, como é que é essa informação, como é que eu posso acessar isso dentro de mim, já que eu tenho essa tecnologia, então, linda, maravilhosa e divina. Eu acredito que essa informação, nós acreditamos que essa informação, ela também é importante, porque senão as pessoas às vezes ficam meio avoadas, assim, mas eles estão falando do que mesmo? Se aqui na prática é isso que está acontecendo, não é. É só um olhar diferenciado que nós estamos tendo e que permite olhar um pouquinho além daquilo que aparentemente está aqui, que seria uma realidade. Não é à toa que todos os filmes com mais sucesso de bilheteira internacionais foram Matrix, como é o outro, esqueci Eu não agora. vou lembrar. É porque são vários aqui que eu tinha hoje em mente trazer um pouco para aqui, mas Do interesse, né? Exatamente porque traz, né? Mostra essa diferença do que vem da nuvem, né? Do que é criado aqui no nível de manipulação e do que vem de ti mesmo, né? O Matrix é um Mas de pouco eu me lembro de outros, ou também às vezes se pudesse lembrar aí, que são vários filmes assim que existem, que têm existido ao longo do tempo, e não é à toa que eles são esse sucesso bilheteiro, porque eles nos trazem essa possibilidade de realidades
muito... De nós sermos os heróis. Isso. Aham. Quem é que resolve? Quem é que vai lá? Quem é que destrói as máquinas? Né? Quem é que vai acima dessa nuvem? Sim, lembrei, o Avatar. O Avatar é assim, Avatar. foi um dos que, né, assim, fantástico também. Então, são e muitos mais, tem outros mais, né? Então, Quando o humano supera, né, toda essa isso que é criado em termos de tecnologia, não, o humano vai além, ele sempre vai além. Então esses filmes que mostram, né, como nós somos os heróis de tudo isso, atraem muitas pessoas, porque as pessoas precisam fortalecer dentro de si essa, né, essa crença, essa habilidade. Olha, eu tenho, né, todo um referencial divino, eu tenho essa potência, né? sim. Ao mesmo tempo que se quer, né, ter essa potência, ao mesmo tempo a gente quer essa parceria com as máquinas. E aí me ocorre agora essa pergunta, né, que é de que forma, o que é possível, então, utilizarmos a inteligência artificial? Por quê? Porque sim, né, tem um benefício em tudo isso, né? Que é agilizar coisas e processos que antes demorávamos muito mais. Então, antes, para fazer uma correção de um texto, eu demorava um tempão, né? Escrevi um livro, aí tu repassa todas as páginas, aí tu olha, aí tu descansa, aí tu lê de novo para ver se não passou. Hoje não, hoje a IA faz isso em segundos. Tu criar um card para o teu Insta, isso é feito em segundos. Então, tem muitas coisas boas aí. Eu queria que vocês trouxessem mais algumas que a gente pode aproveitar a IA para deixar o nosso tempo humano para coisas muito mais interessantes, né? Então, por exemplo, se eu tiver uma apetência para, ao invés de estar lendo um livro página por página, que também é muito agradável e tudo, que eu seja mais uma pessoa auditiva e que eu até fixe mais através da... Eu posso, hoje em dia, com uma IA, só bater assim a primeira capa do livro, né, a capa do livro, e Traz a ele IA como traz ele como audiobook, né? Então eu vou estar ali lendo o livro através da escuta do livro. Então, isso pode ser fantástico, mas ainda assim pode ser que em algum momento seja mais adequado para mim, para não ficar só nessa versão de audiobook, que também pode ser válida, ir lá e pegar um livro e ler um livro também de uma outra forma diferente. Então, isso, saber para não perder dosear essas habilidades. isso, para ir desenvolver, porque senão eu fico só numa das habilidades. Posso Isso. até desenvolver ela muito bem, mas as outras elas vão morrendo. Eu vou perdendo qualidades minhas, eu vou Isso. perdendo eficácia. Por falar nisso, que o Jorge colocou agora, eu me lembrei dos neurônios, né? As novas pesquisas mostram que nós sempre ganhamos neurônios, contrário do que se dizia antigamente, que nós perdemos neurônios ao longo da vida. Com a idade, com essas coisas Isso. todas. Claro que perdemos, principalmente aquilo que a gente usa menos, mas os neurônios são produzidos sempre. Nós sempre temos neurônios novos. A grande questão é, como o Jorge acabou de falar, que eu achei, me deu essa, né, esse link, essa puxada. Se eu não usar as minhas habilidades e se eu não ampliá-las e se eu não estiver fazendo os caminhos diferenciados, escovando o dente com a mão esquerda, por exemplo, né? Que hoje eu vi algo sobre isso e isso é sério. Eu usar outras possibilidades, né? Eu vou perdendo mesmo neurônios. Neurônios vão nascendo e vão se perdendo, porque o que eu não uso é a lei do uso e desuso. O que eu não uso realmente vai morrendo em mim. Então, se eu ponho melatonina dentro do meu corpo, se eu coloco um hormônio enquanto meu corpo tem condições de produzir aquilo, o que é que eu estou fazendo? Eu estou anulando o meu corpo para trazer algo externo para dentro do corpo. Então, aquilo morre no meu corpo. Deixo de produzir porque eu coloquei uma tecnologia externa. O que que eu preciso fazer? Eu preciso estimular a minha tecnologia própria e biológica do meu corpo, divina, para que eu possa cada vez mais melhorar as minhas habilidades. Porque tudo que eu ponho de fora para dentro vai, de alguma forma, anular aquilo que eu trago como potencial, né? Como potência. Outra coisa também nesse sentido, respondendo ainda à tua pergunta, também, sei lá, por exemplo, eu quero agora escrever um texto para publicar com um tema X ou Y. Eu posso pedir uma ajuda à IA? Sim, está certo, legal, porque ela vai me trazer ali ideias e tudo. Até a Luzinha já respondeu isso um pouquinho antes. Mas depois de eu pegar naquele texto, preciso pegar ele, conectar, Revisar. revisar, mas com a minha conexão do que eu quero falar, do que eu quero dizer sobre aquele tema, do que eu sinto que naquele momento, porque no outro momento eu até posso querer dizer uma coisa diferente sobre aquele tema, mas aquilo que eu quero falar naquele momento com aquele propósito. Então, sim, isso também pode ser uma forma saudável de usar a IA, mas não só a IA me deu isso aqui, pronto, tá bom, não mexo mais
e Porque jogue aí, lá não sei porque onde. a IA me deu, né? Então a IA é Isso. mais certa que eu. Não. Então, conectar isso com a essência, com o sentimento, com o teu propósito, com aquilo que realmente tu está fazendo ali naquele momento, naquele aqui e agora. Ah, acreditamos que sim, que pode ser muito importante. Tu falou em criar um cartaz ou alguma coisa, isso é super prático, porque senão a gente tinha que estar lá no Canva ou no outro, né? Fazendo lá não sei o quê. Então, tá, ok, legal. É uma forma também de construção. Fazendo na IA, tá, ela me dá ali muito rápido. Eu percebo que, por muito boas que sejam as IAs, eu vou falar por mim pessoalmente, e eu não tenho nem grande prática em relação a isso, É mas que eu a gente nem percebo usa muito, na isso. verdade. Mas eu percebo que é ótimo um cartaz daquele, mas se eu não der as informações certas, muitas vezes não corresponde àquilo que eu quero, fica aquém. Muitas Isso. vezes. Eu não sei se é a minha exigência, se o que é, mas porque não está ali a conexão, falta Falta algo. algo E uma aí. vez ou Eu outra sai vejo. maravilhoso também. Então, É. poder ter Mas é isso, esse é justamente essa balanceamento. conexão. Só Isso. você que cria. E aquilo é teu, é o teu projeto, é o teu propósito, é o teu cartaz. Então, se não tiver conexão contigo mesmo, não vai conectar teu público, né? Tu vai dizer para a IA o que tu quer, e aí tu vai ter que estar lá ainda de novo dizendo mais uma vez e dizendo mais uma vez, educando ela até sair perfeito na conexão que tu quer. Aí é uma boa forma de usar. Por quê? Porque não vai lá só faz uma coisa, joga e fica, que é muito o que hoje em dia temos nesse imediatismo, né? Nessa coisa que toda a gente fala, estou Sim. na correria, estou nessa coisa, estou sempre atrasado, e como tu estava dizendo no outro dia, uma coisa, você nunca está atrasado para aquilo que já é seu. Né? É isso. Exato. Eu acho perfeito isso que a gente está trazendo aqui. E estava me lembrando que muita gente tem vindo para terapia desesperado, porque assim, ó, passei o dia e não sei onde foi meu tempo, não fiz nada. Ou pegou o celular para mandar um e-mail ou responder um WhatsApp, e quando vê, fez qualquer outra coisa, passaram-se 2 horas e nem lembra mais o que foi fazer naquele momento com o aparelho na mão. Então, eu tenho visto empresários, empreendedores, funcionários, tá, se perderem e esvaziarem-se de tempo nesse lugar, né, da tecnologia. Então, o que tem dado resultado, assim, o que eu tenho pedido, né, para alguns deles, para a gente agilizar essa retomada de que quem manda sou eu. É, quando você vai pegar o aparelho para fazer algo, você diga em voz alta, porque as pessoas estão se perdendo completamente. Diga em voz alta, eu vou pegar o aparelho para mandar um WhatsApp tal. E aí se reeducar novamente, tá? Eu não sei se tem chego para vocês, mas tem chego para mim pessoas desesperadas, porque estão se deixando levar e o algoritmo tá aí para isso, é justamente tu Sim. pega o algoritmo, puxa, daí o Insta te puxou para lá, daí o WhatsApp te puxou para cá, daí o YouTube te puxou para lá, dependendo de quantos aplicativos você tem ali, você vai realmente se perder e quando vê, você passou 2 horas do seu dia, 3 horas, e você não sabe onde foi o seu tempo mais. Antes era não sabia onde é que foi meu dinheiro, né? Que acabava gastando uma coisa aqui, outra. Agora eu não sei mais onde foi meu tempo. E tempo é É dinheiro, né? dinheiro. Energia. Sim. E sim, a grande questão aí é o que tem por trás disso? Inconscientemente, o que é que eu estou buscando através dessas distrações? Por Perfeito. que é que eu estou perdendo esse tempo, né? Por que que eu estou precisando? Às vezes eu estou mesmo precisando é de descanso, é de desfocar desse dia a dia que está me desagradando, esse trabalho que já não me serve. Eu estou longe da minha missão, eu não me concentro, não foco porque eu estou desfocada de mim mesma. E aí eu começo a procurar, né, essas distrações e me perder. Mas, de fato, o que está por trás? É isso que a gente faz como profissional, né? O que está por trás disso aqui? E é isso que a IA não vai poder fazer por mim, né? E aí entra em tudo isso que você está falando. Que exercícios eu posso fazer no meu dia a dia para que eu tome esse foco e como é que eu procuro? Como é que eu entendo? Onde é que eu vou buscar? O que está por trás disso? Como é que a IA vai me responder isso? Como é que o Instagram vai me responder isso? O que é que eu estou buscando de fato quando eu estou navegando? Essa é uma boa pergunta, não é? O que é que eu estou buscando quando eu estou navegando e passando mais tempo ali do que com foco nos meus filhos, no meu trabalho, no meu marido, na minha casa, nas minhas coisinhas, né? Que não são poucas.
Tem duas dinâmicas aí nisso que tu está falando que me veio aqui que eu considero bem interessantes. Uma, quando a gente está navegando dessa forma, olha que louco isso. É muito interessante poder pensar nisso e se conectar nisso. Está navegando aleatoriamente, a gente acha que está navegando aleatoriamente e está também em parte. Só que como existe então o tal do algoritmo e ele existe, ele é muito potente, muito verdadeiro e mestre nessas distrações, né? Então ele vai estar te mostrando coisas para tu se distrair ainda mais. Olha que louco. Isso. Menos conexão contigo mesmo e conexão com essas coisas aleatórias que estão ali e que no final de Assim, contas, quando chega na tua sessão, vai dizer, esse tal de cliente, ou eu mesmo vou dizer, eu perdi muito tempo, não fiz nada. Quando, na verdade, não fiz nada de útil, assim, mas eu fiz ali grandes coisas de distrações, fiz altas distrações de mim mesmo, altas desconexões de mim mesmo. aí tu vai comprar mais, tu vai acreditar nas informações, tu vai naquele rumo ali, naquela direção, e aí você vai, como você vir, você vai estar comprando um monte de coisa, que na verdade nem é aquilo que você quer, ou acreditando um monte de outras coisas diferentes daquilo que você achou que realmente era. Você desconecta do teu coração, das tuas verdadeiras, né, intuições, impressões, para ir por aquele caminho que está ali mostrando para ti coisas, inclusive, muito E dissociadas. se der conta, quando se dá conta, muitas vezes estamos lá discutindo ou debatendo um assunto que não é nem aquilo que nós sentimos ou pensamos ou acreditamos. Já me acontece isso às vezes quando eu dou conta. Por que é que eu estou falando disso? Isso não tem sentido, eu não gosto nem de falar desse assunto. Então, é muito rápido que Entra. isso acontece, né? Essa absorção de distração. E é exatamente porque a gente tem essa capacidade de ser Isso. penetrados também, né? Isso é uma capacidade humana, né? Então, nós podemos também ser transformados pela IA. Então, isso tudo vai depender de como eu estou conduzindo todo esse processo. Então, nos tornamos, sem o sermos, aleatórios, né? Ficamos aleatórios, ficamos à mercê de tudo isso e nos tornamos também, passamos isso à frente, porque também nós temos uma responsabilidade, né? Isso não é só, ninguém está aqui julgando a IA, não é nada disso. Estamos aqui trazendo esses temas como importantes, porque nós percebemos isso, né? Então, é importante trazer isso. Esse debate, né? E se alguém que trabalha como nós trabalhamos, que somos psicoterapeutas, recebemos pessoas todos os dias que procuram cuidados. Essas pessoas nos procuram porque elas precisam de um cuidado. Então, também faz parte da nossa missão, inclusive da nossa responsabilidade, trazer cuidar de pessoas e trazer toda essa visão. Isso que estamos fazendo aqui hoje é uma visão de cuidado, né? Cada um vai decidir depois o que quer fazer como adulto, mas é uma visão de cuidado, né? Isso. Então, eu acho que a grande questão aqui foi colocada, né? O que eu busco inconscientemente quando eu me perco aí nesta rede, né? A minha rede neural se perdeu nessa grande rede também. Por quê, né? O que tem por trás disso? E aí, se você usa a máquina para fazer coisas repetitivas, coisas pontuais, coisas que pode te trazer mais tempo, aonde que eu estou usando esse tempo que está sobrando? Eu estou usando para mim, para uma conexão comigo mesmo, eu consigo parar, fazer uma respiração com mais qualidade, uma conexão comigo mesma para me ouvir, né? Porque as grandes respostas, elas estão no silêncio. Um dia uma pessoa me disse assim, eu pergunto, eu peço para Deus, mas até hoje nada. Daí eu disse, mas tu parou para ouvi-lo? Porque se a gente não fazer silêncio, se a gente não ficar quieta, ele não pode se manifestar, né? Deus se manifesta nos silêncios. Porque, vamos pegar a música, né? Se tu tocar uma nota em cima da outra, sem as pausas necessárias, não há música, tem só barulho, e é um barulho ensurdecedor. Então, a pergunta é, o quanto que a gente está do nosso tempo dentro de barulhos, ou ocupando a nossa mente, o nosso espaço, para essa não conexão que a Ludinha estava trazendo, e a necessidade que eu tenho dessa conexão, porque é nessa conexão que vai vir as verdades minhas, e as verdades são minhas e de mais ninguém, porque talvez elas só servem para mim mesma e durante um determinado tempo, e está tudo bem. As verdades, elas podem não ser eternas, podem não ser duradouras, pode ser por um determinado tempo, para aquilo ali, para aquela dor e para aquele momento, e depois disso eu vou precisar outras questões. Se eu me ouvir de novo, eu vou achar outras respostas, e aí eu vou me constituindo como humano, né? E talvez essas respostas que a gente tanto busca numa máquina
só possa vir em contato com outro humano de verdade, que me olhe e consiga ver através de mim e comigo, né? Porque estamos nós aqui, somos terapeutas, eu digo que por mais que a gente tenha conhecimento, nós temos pontos cegos. Imagina que a gente, com todo o conhecimento, com toda a formação, né? A Ludinha é formada em psicologia, nós temos aqui um terapeuta sistêmico. Com todo o conhecimento que a gente tem os nossos pontos cegos. E Total. muitas vezes a máquina também não vai dar conta, porque se o ponto é cego para mim, eu não vou conseguir alcançar para ela pontos diferentes para ela me mostrar que eu estou com um Exato. ponto cego ali. E eu vou Exato. continuar dirigindo no perigo, eu vou continuar levando a minha vida para um lado talvez que eu não queira, que não foi aquilo que eu estava buscando. Mas no contato com outro humano, eu possa encontrar esse ponto cego. Porque Isso. talvez ele vai me fazer um questionamento, vai botar Isso. uma vírgula na minha frase que vai mudar todo o sentido. Isso só pode vir desta conexão, né? E falando em conexão, não sei nem se ainda dá tempo a gente fazer aquele exercíciozinho rápido Vamos para a fazer. gente entrar nesse entendimento mais profundo sobre essa coerência entre o meu coração, o meu sentir e o meu cérebro, né? Esses diferentes níveis de comando que eu tenho no meu corpo, para que a gente possa trazê-los para uma mesma sintonia e transformar num só órgão. Coração e cérebro poderem atuar juntos, numa mesma perspectiva, direção, sensação, né? Frequência. E aí, Frequência. pessoal, vocês querem um exercício para essa conexão? Ou a conexão da IA é o suficiente? O Muito pessoal que está bom. aí com a gente acompanhando, o que vocês acham? Vamos fazer um exercício juntos aqui para uma São 3 conexão. minutinhos que você pode replicar no seu dia a dia, que pode te ajudar a ter sensações, percepções no teu momento diferenciadas, intuições novas, que pode trazer novas informações, ampliar o teu nível de consciência, e aí vão surgir soluções, respostas, novas guianças, novas possibilidades, porque você parou para fazer exatamente isso que a Ângela falou há pouco, né? E o exercício é para isso, poder sentir, poder se escutar um E pouco isso, mais. falando então dessa frequência, a gente pensa muitas vezes que precisa de altas frequências para isso, e nesse caso aqui, a frequência, olha que interessante, ela não é nem de 1 Hz, ela é de 0,1 Hz, ela é o suficiente. Não é incrível isso? A gente às vezes pensa, tem que ser lá 800 e tal Hz. Também tem essas frequências, mas não é necessário isso. Então, essa O frequência. coração é 0,1 Hz. Faz o exercício. Aqui, coração, mente. Ó, o pessoal está todo animado aí, já queremos. Então vamos fazer o exercício e depois a gente termina. Vamos ver se tem perguntas. Se vocês tiverem perguntas, preparem aí, Coloque tá? aí. Mas vamos nos concentrar agora no exercício e depois a gente abre esse momentinho se vocês tiverem alguma questão ainda. Isso. Também, se você quiser fazer, Angela, Vou aproveite aí que eu fazer. vou fazendo Eu aqui vou essa. fazer aqui, vou estar Vou aproveitar. Então, a primeira coisa é fechar os olhos, que a gente chama da confiança, né? Quando a gente fecha os olhos, a gente confia. Procura ficar confortável também onde você está, né? Descruza as pernas, se apoia bem, veja uma posição confortável para você. Se deita aí no sofá se você achar que é o mais gostoso. Isso. E aí você já começa a sentir o seu corpo. Você leva uma mão ao coração. Pode ser um dedo, 2 dedos, a mão inteira, como você sentir aí. Você escolhe a forma, mas toque no coração. Quando a gente faz esse movimento, o nosso foco vai para esse lugar onde nós estamos tocando com a nossa mão, no nosso corpo. Então é importante. Isso não é à toa que é feito assim. E agora você vai mantendo os olhos fechados, sentindo então essa conexão com o seu coração, vai respirar, vai se conectar com a sua respiração. Você respira em 4 tempos para inspirar e em 6 tempos para expirar. Então, sempre o tempo de expiração ele é um pouquinho mais longo. Então, como é que você faz isso? Contando mesmo, você pode fazer para inspirar. 1, 2, 3, 4. E aí depois para expirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso no seu ritmo, tá? Você faz isso no seu ritmo, na sua velocidade. Faça mais uma vez. E assim você vai tomando consciência, se ligando na sua respiração, no seu corpo, entrando em conexão com você mesma, você mesmo.
Isso. acalmando o ritmo da respiração. E à medida que você já fez isso, agora já se conectou com essa respiração, você vai entrar agora em conexão com a gratidão. Como? Pensando em algo Ok. ou alguém, alguma coisa pelo qual você é grato, grata nesse momento. Pode ser qualquer coisa. Você pode ser grato por muitas coisas, por seu animal de quem você é cuidadora, por alguém que está aí com você, por uma ação que hoje você vivenciou, Pelo seu marido, pela sua isso, casa, pelo seu netinho. por algo que alguém disse para você, ou que você pôde dizer para alguém. Não importa. E conecte com esse sentimento da gratidão por isso. E aí você continua respirando, sinta o seu corpo no lugar onde você está, sentado, sentada, e permaneça nessa conexão, nessa frequência. De gratidão. Não precisa dizer nada, nem pensar em nada, só sinta. Sinta esse momento em que você se sentiu feliz, contemplada. Essa pessoa que te faz bem. E aí você está na coerência, coração, cérebro, cérebro, coração. É nesse nível que as verdades da alma se manifestam. Apenas 3 minutos. Os efeitos desses 3 minutos, desse movimento, podem ir até 6 horas São transformadores. de resultado. E agora, com calma, você Respira mais uma vez, profundamente. profundamente e toma consciência do lugar onde você se encontra. E no seu tempo, Delicadamente. vai abrindo os olhos. Respira. Você está de volta no seu corpo, na sua maior tecnologia, o seu eu divino. E se você quiser escrever aí uma palavra, uma expressão, como se sentiu. E também, se não puder agora, também está Enquanto o tudo bem. pessoal escreve aí, eu vou trazer que a gente expande tanto, né? É uma máquina muito potente, de fato, né? Porque a expansão que você cria, a percepção de todos os sons, aqui eu tenho o tic-tac do relógio, eu adoro relógios, né? Então tem os tic-tacs assim, desencontrados, né? E tem os barulhos e tal. Tudo isso tudo isso vai acomodando, vai expandindo, né? Daqui a um pouco você não ouve mais nada. Isso. Eu relaxei rapidinho aqui. Aham. E é que eu estava participando também, conduzindo, mas foi muito bom. Ó, uma paradinha rápida, várias paradinhas dessa, né? Isso, Durante 3 minutinhos, gente. E olha como isso. E aí você pode ir experienciando isso. Vai que resulta, vai que funciona, né? Então, experiencie só assim você vai saber, né? Dos resultados que pode alcançar. Olha, E, fui e isso, longe, muito agradável, leveza, isso é a aula, paz. isso, expansão, várias coisas. E é sobre isso, né? Então é para isso também. E lembrando, estamos falando de frequências. E frequências é uma coisa que nós estamos o tempo todo em frequência. Nós só não sabemos em quais, muitas vezes. Isso, vamos mudando essa frequência, né? Para um lugar mais positivo, mais leve, Então, mais é delicado. trazer isso um pouco. Não sei se alguém tem alguma pergunta realmente, mas por nós acho que encerramos Sim. por aqui. Não sei o que é que a Ana Pessoal,
Alguma Gratidão também. pergunta, alguma questão aqui ainda que ficou sem responder, mas assim, eu quero dizer que essa não foi a última, né? Nem a primeira, nem a última vez. Acho que a gente tem o dever, né, de fazer mais, de trazer mais informações, de conectar mais, né? Por quê? Porque boas intenções, orientações, né, se fazem necessários. As pessoas que estão aqui conosco, que nos acompanharam, que vão nos acompanhar, né, levem essas informações adiante. Não vamos deixar que as pessoas se deixem levar por aquilo que não eleva, né? Então, usar a tecnologia, nós estamos falando de IA, né? Usar a IA, usar a tecnologia para potencializar o nosso tempo, para que o nosso tempo, de fato, possa ser usado para uma grande conexão, para essas conexões, para que a gente consiga captar com as nossas antenas, como diz a Lourdes, com as nossas antenas, né? Coisas que ainda não baixamos aqui no universo, né? Porque temos essa capacidade, assim como a IA baixou aqui através de um humano, que é uma tecnologia talvez que já estivesse ativa em outros povos, em outros momentos, em outros planos, né? A gente possa captar e baixar outras informações, outras frequências, né? Que São os tanto, canais, né? exato, que tanta humanidade precisa, né? Muito bom. Exatamente. E também que a live vai ficar gravada. Quem quiser, quem não estava aqui no início, a gente viu várias pessoas não estavam, começou muito cedo, né? Vai ficar gravada, você pode rever, refazer o exercício e até divulgar para outras pessoas. Exatamente. Então, Gratidão. gente, muito obrigada pela presença, Lourdes, Jorge, Cabana Muito Sistêmica, bom, gratidão. Até a próxima. Até já. Até a próxima. Beijo aí para vocês, hein? Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.